Certamente você já deu aquela batidinha no tênis antes de colocar no pé, só pra ver se não tinha nenhuma aranha ali dentro, né? Se você não tem esse hábito, é melhor você começar a ter. Já pensou se um dia você pisa numa aranha marrom quando for colocar o seu calçado? Aí você vai ter um baita de um problemão. Se você não sabe por que isso vai ser um problema, fica até o fim do vídeo, porque o vídeo de hoje vai trazer 5 aranhas que são muito venenosas. Mas antes, já se inscreve aqui no canal e deixa o like pra dar aquela força. Em quinto lugar, nós temos a aranha marrom. As aranhas marrons não costumam ser agressivas. Elas dificilmente atacam alguma pessoa. As picadas ocorrem normalmente como uma forma de defesa, quando elas são comprimidas contra o corpo durante o sono ou no momento que vamos trocar de roupa e calçado. Por isso a importância de sempre verificar se não tem nenhuma escondida no seu tênis. Quando a aranha acaba picando alguma pessoa, normalmente é pouca ou nenhuma dor. E a marca da picada é praticamente imperceptível. Após 12 a 14 horas, começa a ocorrer um inchaço que vem acompanhado de vermelhidão no local da picada, que pode ou não coçar. Dependendo do caso, pode haver um escurecimento na urina e febre também. Com o passar das horas, se não houver o tratamento da picada, o veneno pode causar a necrose do tecido atingido, falência renal e, em alguns casos, a própria morte. Tudo depende da quantidade de veneno que foi inoculada. Se você ou alguém que você conhece for picado por uma aranha marrom, é indicado lavar o local com água e sabão de forma abundante e não fazer um torniquete. É interessante também que a região da picada fique em repouso, assim dificultando a absorção do veneno. E não vai furar, cortar ou queimar, isso não vai ajudar. O procedimento padrão é levar a vítima ao serviço de saúde mais próximo e tentar levar a aranha morta ou viva se for possível, para que seja feita a identificação da espécie e a confirmação da necessidade de soro. Em quarto lugar, nós temos a viúva negra. As viúvas negras são encontradas em arbustos pequenos em teias construídas de forma irregular. Elas costumam viver em climas temperados e normalmente não são agressivas. Essas aranhas têm o hábito de ficar em pneus velhos, latas vazias e sapatos. São aranhas venenosas e picam quando estão se sentindo ameaçadas. O seu veneno tem ação neurotóxica, ou seja, a toxina atinge e danifica o sistema nervoso. Os acidentes provocados por essa aranha acontecem com mais frequência nos meses quentes e chuvosos. Normalmente, os membros inferiores, superiores e costas são os mais atingidos. Quando ocorre a picada, pode ser observado um orifício, e após a picada começa uma vermelhidão, inchaço e suor. A dor da picada é muito intensa, como se fosse um alfinete penetrando na pele com sensações de queimadura. Em casos mais graves, ocorrem dores musculares intensas 2 a 3 horas após a picada, aceleração dos batimentos cardíacos, fraqueza, tremores, arritmias e sensação de morte. Os procedimentos que foram citados anteriormente são válidos para a picada de qualquer animal peçonhento, então é válido sempre relembrar quando possível. Em terceiro lugar, nós temos a aranha armadeira. Elas são encontradas na região sul-americana e o seu corpo mede de 3,5 cm a 5 cm e possuem pernas de até 17 cm quando estendidas. São muito agressivas e peçonhentas, pois produzem um veneno cujo componente neurotóxico é tão potente que apenas 0,006 mg são capazes de matar um rato. Com frequência entram em casas à procura de alimentos, parceiros sexuais ou abrigo. Costumam se esconder em roupas e sapatos. Quando estão incomodadas, picam diversas vezes, e muitos registros de picadas dessa espécie são feitos anualmente. São responsáveis por aproximadamente 50% dos casos de picadas por aracnídeos no Brasil. Não é muito fácil identificar aracnídeos, principalmente para quem não é especialista ou amante de aranhas. Mas a posição de defesa dessa espécie facilita bastante a identificação, já que elas se apoiam sobre as patas traseiras e levantam as patas da frente para expor suas presas. Esse comportamento é característico das armadeiras, então se você ver isso, é melhor correr. A picada da aranha armadeira é relativamente letal para ratos. Existem mais de 7.000 casos autênticos de picadas em humanos que foram registradas. Nesses 7.000 casos, houveram 10 mortes, e apenas 2% dos casos foram graves o suficiente para precisar da utilização de soro antiveneno. Além de causar uma dor intensa, o veneno pode causar priapismo em humanos. Priapismo é a ereção sem nenhum estímulo físico ou psicológico. Pode durar em média 4 horas e pode levar à impotência sexual definitiva. Os pontos de picada sobre a pele podem ser vistos e são acompanhados de inchaço, vermelhidão e sudorese local.
Pessoas picadas normalmente se queixam de dor que pode ser local ou irradiada. A intensidade pode variar e é acompanhada de formigamento. Além da dor, os sintomas comuns são taquicardia com alterações no eletrocardiograma, hipertensão arterial, sudorese com visão turva e vômitos ocasionais. Em segundo lugar, temos a aranha da areia. A aranha da areia não persegue suas presas e não constrói teias. Em vez disso, ela usa a areia para se esconder. O seu pelo ajuda na camuflagem e o seu corpo pode variar entre 0,8 cm a 1,5 cm. Uma curiosidade é que essa aranha consegue viver por 1 ano sem comida e água, e podem viver por um período de 15 anos. Essa aranha é praticamente um fóssil vivo, já que existe muito antes da África e América do Sul se separarem, há mais de 100 milhões de anos. Algumas espécies se desenvolveram na América do Sul, mas as mais mortais se estabeleceram na Namíbia e Cabo Setentrional. Os sintomas da picada são lentos e dolorosos. Normalmente, quem é picado sente dor após a picada, e à medida que os tecidos vão morrendo, vão aparecendo as lesões. Conforme o veneno se espalha na corrente sanguínea, os vasos se rompem, causando a falência dos órgãos. Felizmente, essa aranha evita humanos, e só existe uma morte registrada por causa dessa espécie. Em primeiro lugar, temos a aranha teia de funil. Aqui no Brasil, nós temos espécies que já dão um baita medo, como é o caso das aranhas armadeiras, que são extremamente agressivas e que estão entre as mais perigosas do mundo, e as aranhas marrons, que podem ser encontradas em todo o país. Mas por sorte, não corremos o risco de tropeçar por acidente em uma aranha teia de funil, já que elas são nativas da Austrália. Elas têm uma coisa em comum com as aranhas armadeiras, que é ficar apoiadas sobre as patas traseiras quando se sentem ameaçadas. Quando ficam nessa posição, deixam à mostra suas enormes quelíceras, ou seja, as estruturas que elas usam para perfurar suas vítimas e injetar seu veneno. Quando essas aranhas atacam, elas costumam se agarrar às suas vítimas usando as patas, enquanto cravam seus ferrões que são capazes de perfurar até a unha do dedo do pé. Além de tudo isso, ainda existe a questão do veneno. As aranhas teia de funil produzem uma substância neurotóxica que afeta o sistema nervoso humano, e pode ser fatal se a picada não for tratada imediatamente. A toxina é especialmente perigosa para primatas, o que inclui os humanos. O veneno começa a fazer efeito minutos após entrar na corrente sanguínea, e se a pessoa atacada não receber o soro, a morte pode ocorrer em menos de 2 horas. Então é válido sempre tomar um cuidado extra quando falamos sobre aranhas. Eu tenho o hábito de sempre dar uma batidinha nos calçados antes de colocar no pé. Vai que tem uma aranha marrom ali, né? Se você gostou do conteúdo de hoje, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Postamos vídeos novos toda segunda, quarta e sexta. Um abraço e até a próxima!